Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para falar um pouco com vocês, para meditar juntamente com vocês da palavra do Senhor Jesus, que o Espírito Santo colocou no meu coração para dividir com todos vocês. Às vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, por diversas tribulações no nosso dia a dia, pelas quais nós não entendemos, muitas das vezes nós não estamos preparados para enfrentar aquilo que aos nossos olhos parece impossível, parece um gigante. Mas Deus ele está conosco o tempo todo. E uma palavra que eu quero deixar para os irmãos, para a nossa meditação, que o Espírito Santo me revelou neste momento, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. O título é A Natureza da Fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Vamos ler até aí. Antes, eu quero fazer uma pequena oração para continuarmos a falar o que o Espírito Santo tem a transmitir ao coração de cada um. Amém? Feche os seus olhos aonde você estiver e orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te peço perdão dos nossos pecados. Venha nos perdoar, Senhor, pois somos pecadores. Senhor, erramos o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Senhor, limpa o nosso coração de toda a impureza, de tudo aquilo que não presta. Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, nesta tarde, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha nos encher da Tua palavra, nos encher do Teu azeite. Que o Senhor venha encher o nosso candeeiro com Teu azeite, para que naquele grande dia, o dia em que o Senhor virá, o Senhor possa nos encontrar com nossas lâmpadas acesas e cheios, transbordantes do azeite do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Senhor, a qual nós fazemos. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém, Jesus. Amém. A mensagem que eu quero trazer nesta tarde é para você, mulher, que está passando por dificuldade no seu casamento, por tribulações. Muitas das vezes você olha, você pensa que é o fim,
que você não vai conseguir, que aquela prova está te matando. Mas não. Deus, Ele nunca nos dá um fardo maior do que possamos suportar. E tudo é para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Nada é para a nossa morte, mas sim para o nosso crescimento. Porque Deus, Ele está levantando mulheres guerreiras, mulheres capazes de pagar o preço pelo seu lar, mulheres capazes de pagar o preço pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua casa. Quantos lares estamos vendo destruídos? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, muitas das vezes de nós mulheres, de nós esposas. E a mensagem que eu quero trazer para vocês nesta tarde é de como viver a santidade de Deus na família. Eu vou ler um versículo para os irmãos que se encontram em Levítico 20, versículo 7, perdão. Levítico 20, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. O que vimos neste versículo é um caráter de um Deus totalmente santo, que desde o princípio exigiu do seu povo a santidade, um caráter puro, sem imoralidade e imundície. Mas com o decorrer dos tempos, as pessoas foram criando divindades pagãs e com isso práticas absurdas. E com tudo isso elas foram adquirindo e fazendo coisas horríveis, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Deus, por sua vez, Ele é santo. E Ele não se profana. Deus é tão santo, irmãos. Ele é tão santo, mas tão santo, que Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Com ninguém, com ninguém, com ninguém. E com tudo isso que as pessoas foram fazendo, foram criando seus próprios deuses. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Nós achamos que o nosso Deus, Ele exige demais. Ele quer demais. E isso é carga demais para nós carregarmos. Então nós criamos muitas das vezes os nossos próprios deuses. E isso fere profundamente o coração de Deus. Fere e muito. E muito. Deus, gente, Ele só criou nós com o único intuito de servi-lo e adorá-lo na sua essência. E muitas das vezes nós estamos profanando isso. Nós estamos trocando o único e verdadeiro Deus pelo dinheiro, pelas riquezas, por deuses inventados.
Muitas das vezes nós, como mulheres, nós não temos sabedoria e deixamos profanar a nossa casa, profanar o nosso lar. O lar que, por sua vez, deveria ser santo, porque o nosso Deus é santo. E é isso que Ele exige de mim e de você. Um caráter santo, um caráter limpo. E muitas das vezes nós estamos profanando o nosso lar com coisas impuras, deixando entrar dentro da nossa casa coisas impuras, imoralidades, coisas profanas, coisas que machucam e provocam a ira de Deus. No Antigo Testamento, vemos sempre um Deus irado, disposto a destruir uma nação inteira. E é aí que muitos se perguntam: nossa, mas por que Deus ele é tão mau? Por que Deus, no Antigo Testamento, ele não estava nem aí, ele matava? Por quê? Deus é ruim, Deus é mau. E sempre colocamos a culpa em Deus. Tudo de ruim que acontece, a culpa é de Deus, Deus é mau. Não, gente, não é bem assim. Deus não é mau, Ele nunca foi mau. Sabe por quê? Porque o caráter dele é santo. O caráter de Deus é santo. Nele não há imoralidade. Muito pelo contrário. Deus é totalmente santo. Ele é a santidade em pessoa. O que vemos no Antigo Testamento é que Deus é tão santo que por amor ao nome dele, para honrar o nome dele, ele irava com os povos que profanavam o nome dele. E em Ezequiel, capítulo 20, nós podemos ver isso claramente. Na hora que você tiver um tempinho, abre lá em Ezequiel capítulo 20, que você vai ver isso que eu estou te falando. E você vai entender. Deus, Ele exige santidade daqueles que se achegam diante dEle. Devemos fazer diferença entre o santo e o profano, o imundo e o limpo. E nós, como mulheres, como mães, como esposas, temos a obrigação de trazer a santidade para dentro da nossa casa. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E vocês apenas meditem nessas perguntas e respondem para vocês mesmas. Como sua família tem sido diante de Deus? Como você tem sido diante de Deus e da sua família? Você tem feito a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, dentro da sua casa?
Muitas das vezes essas perguntas deixam a gente pensativas. Porque muitas das vezes a nossa casa está uma bagunça, o nosso lar está uma bagunça. E nós não entendemos. Muitas das vezes o esposo ele está muito nervoso, por qualquer coisa ele briga, os filhos estão rebeldes, nós estamos com a cabeça a 1000 por hora, estressadas, brigamos também por qualquer coisa. E a nossa casa acaba virando uma casa bagunçada, ao invés de santidade. Só tem brigas. Não parece um lar cristão. Ao invés de orações, os vizinhos só escutam xingos. E é aí que mora o perigo. E é aí também que nós, mulheres, como mulheres sábias, obedientes a Deus, devemos entrar em ação. Assim como devemos andar em santidade, devemos trazer a santidade também para dentro da nossa casa. Quem nos santifica é Jesus. Ele, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos deu o direito de andar na santidade e de buscar a santidade de Deus. Pois ele nos santifica, ele nos purifica do pecado. Esposas, busquem se santificar no Senhor Jesus. Busquem a Jesus. Busquem fazer a diferença dentro de suas casas. Dobrem seus joelhos. Busquem santidade para vocês. Andem em santidade, esposas. Porque as coisas não estão fáceis. As coisas estão cada vez piores. Divórcios e mais divórcios. E quando você vai ver é por coisas inúteis. Sem justificativa. Que você olha e você fala, meu Deus. Por que isso chegou até aqui? A que ponto isso chegou? Às vezes uma coisa tão pequena levou a uma coisa grande, a um divórcio. Por isso que nós devemos buscar a santidade de Deus. Esposas, vamos parar de buscar, de encontrar erro em nossos maridos. Vamos procurar mudar nós. A mudança começar em nós. E com isso só Deus pode fazer. Só com a gente buscando a santidade e andando em santidade é que nós vamos ser luz dentro das nossas casas. Esposas, orem mais. Meditem mais na palavra do Senhor Jesus. Façam a diferença entre o santo e o profano no leito de vocês também.
Não vem com essa de que dentro de 4 paredes pode tudo. Pode tudo, desde que seja santo e não profano. Desde que esse tudo não profane o nome do Senhor Jesus. Desde que esse santo não profane o templo do Espírito Santo. Pois a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templos sujos, templos profanados, imundos. Como mães e esposas, ensinem seus filhos a diferença entre o santo e o profano. Respeitem seus maridos, sejam sábias. Através da santidade de vocês, os maridos de vocês vão desejar da mesma maneira andar na mesma santidade que vocês. Os seus filhos, a mesma coisa. É através de você, mulher, através de você, esposa, que o seu filho vai ver você ali orando de joelhos. Ele vai ter em você um exemplo. E ele vai começar também a seguir esse exemplo e a querer ter essa santidade e a viver essa santidade. Sejam intercessoras dos seus lares. Sejam mulheres sábias, mulheres obedientes, mulheres que não levantam a voz, mulheres que sabem administrar os seus lares. Porque o que mais vemos por aí são mulheres tolas, mulheres que não sabem administrar os seus lares, mulheres que entregam os seus filhos para o mundo, mulheres que entregam os seus maridos para amantes. Não é bem assim, mulher. Porque a mulher tola, ela destrói todo o ambiente em que ela está. Infelizmente, a esposa tola, ela destrói tudo ao redor dela. Porque ela não tem sabedoria de Deus. Ela não tem sabedoria, ela não escuta a voz do Espírito Santo. Ela só escuta ela mesma. Ela destrói seu casamento. Ela destrói seus filhos. Ela destrói a sua casa. Pois a mulher tola, ela não contém e nem busca e nem quer saber da santidade no Senhor Jesus. Mas a mulher, a esposa sábia, ela medita de dia e de noite na palavra. A mulher sábia, ela sabe quando agir. Porque ela escuta a voz do Espírito Santo. Uns dias para trás eu estava passando por um momento muito difícil, uma prova muito grande na minha casa. Por briguinha boba,
briguinha boba. Eu não queria ceder e nem meu esposo queria ceder. Queríamos ganhar, todos dois ganhar. E eu entrei para dentro do banheiro e comecei a falar com Deus. Falei: Jesus, meu pai, me dá uma direção, porque eu já não aguento mais isso. Isso não pode terminar assim. Isso não deve ficar assim, Senhor. E o Espírito Santo começou a falar dentro de mim. Fique em silêncio. Seja como Jesus. Fique em silêncio. E para confirmação do que o Espírito Santo tinha falado em mim, ele me deu uma direção dentro da palavra. Eu anotei aqui para mim não esquecer e vou passar para as irmãs. O Espírito Santo me deu a confirmação daquilo que ele estava me falando através do livro de Marcos, no capítulo 15, nos versículos 3, 4 e 5. Eu vou ler para as irmãs. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. E quando eu fui para a palavra e que ouvi a confirmação do que Jesus, do que o Espírito Santo tinha acabado de falar comigo ali naquele banheiro, eu pude perceber que eu estava agindo como uma mulher tola. E o Espírito Santo estava querendo me ensinando a ser sábia em silêncio. Muitas das vezes nós ganhamos não é no grito, não é no falar, nem no responder, é no silêncio. É apenas no silêncio. A esposa sábia, ela é santa, ela é limpa. A esposa tola, ela é profana, ela é imunda. Ela não sabe distinguir aquilo que agrada a Deus daquilo que não agrada. E quem que você tem sido aí dentro da sua casa? A esposa sábia ou a esposa tola? E nesse mesmo dia desse ocorrido que aconteceu comigo, na hora que eu fui tomar banho, Deus não deixou eu ir tomar banho, ele me incomodou. Lá dentro do banheiro ele me incomodou. Ele começou a falar comigo. E ele disse para mim: se você quer que tudo isso acabe, volta lá. Engole o teu orgulho. Engole o teu orgulho. Engole tudo quanto é palavra que você quer falar. Engole tudo.
Fique em silêncio. Volta lá. E se humilhe. E assim eu fiz. Eu engoli meu orgulho. Praticamente eu estava escutando coisas pelas quais não tinha fundamento algum. Mas eu fiz o que Deus me mandou. Eu deixei de tomar banho, fui até o meu esposo, sentei perto dele. E ele com toda a ignorância do mundo, mas eu cheguei perto dele, sentei perto dele e pedi perdão. E fiquei em silêncio. Mulher sábia é isso. É escutar a voz do Espírito Santo e obedecer à voz de Deus. É isso que é ser uma mulher santa. Ser mulher santa não é vestir um vestido arrastando no pé. Ser uma mulher santa não é não cortar cabelo, não é não pintar as unhas, não é não usar maquiagem. Eu posso perfeitamente não fazer nada disso, mas na hora que o meu esposo falou A, eu vou lá e falo o alfabeto inteiro. Isso não é ser santa. Isso não é santidade. Santidade é ser como Jesus. É ser humilde. É ficar em silêncio, mesmo quando você está com a razão. Porque a palavra diz: aquele que se humilha, ele é exaltado. Seja você também uma esposa que busque a Deus, que escute a Deus. Seja sábia dentro da sua casa. Seja sábia para o teu marido. Seja sábia para com teus filhos. E você verá que a santidade do Espírito Santo, que a santidade do Senhor Jesus entrará dentro da sua casa. Essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para eu dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. E lembre-se, o fardo é pesado, mas a vitória é grande. E Jesus, ele nos garante a vitória, porque ele venceu a morte. Amém?